diria que a função mais geral do cartel, né, na formação do analista, é recordar aos analistas e fazê-los experimentar que o discurso analítico não é apenas um assunto de clínica, né, digamos assim. É fazer os analistas se lembrarem que, tanto o modo como se organizam institucionalmente, como, né, no seu exercício, no seu esforço, no seu prazer de se relacionar com o saber, ali também deve haver a marca, né, do discurso analítico e de tudo que está, né, em torno dele. Seja, né, na sua vertente epistêmica de estudo, seja na sua vertente, que aliás tem sido menos explorada, né, o que é uma pena, na sua vertente de produzir, né, trabalhos institucionais. Nessas duas vertentes, o que o cartel impede, ou ao menos dificulta muito, é que cada um se coloque em relação, seja ao saber ou ao saber fazer, numa posição de aluno, ou seja, numa posição de quem apenas quer absorver um saber transmitido, né, por um outro, por um mestre qualquer. O cartel ele é, né, pensado precisamente para que isso não seja possível, né? Um modo de dizer que certamente já foi dito por muitos é que eu acredito, né, que Miller frisou isso em um texto muito canônico, que o pequeno número, né, de participantes de um cartel tem tudo a ver com o fato de que cada um passa a estar ali graças a esse pequeno número em nome próprio, né? Esse em nome próprio não é igual ao nome de um aluno na chamada da escola ou da faculdade. É um em nome próprio que terá que, ao fim do processo, ou que poderá, né, ao fim do processo, ter alguma produção que justamente carregue a marca do seu nome próprio, no sentido de carregar a marca do seu interesse, daquilo que ele extraiu, né, dessa experiência do cartel, e também de um ponto de impossível, né, que sempre resta quando a gente vai em busca do saber, do estudo ou de executar alguma tarefa institucional movido, né, pela psicanálise ou pela clínica. Além disso, além de não poder estar ali como um aluno, de não poder estar ali apenas passivamente, né, uma outra função muito importante que o cartel traz para a formação analista é não poder se relacionar ao saber confiando sistematicamente ou dependendo sistematicamente de uma espécie de referência transcendental, né, do que a gente costuma chamar, por exemplo, de um pai, né? Qual foi o papel que teve o cartel na formação da escola de Lacan? Bom, esse papel foi absolutamente fundamental, né? A gente sabe que desde muito cedo, né, a gente tem um registro muito precioso disso, que é o texto A Psiquiatria Inglesa e a Guerra, né? Desde muito cedo Lacan se interessa por alguma solução, né, que ele encontrou ali ao conhecer, né, os esforços de Bion e Hickman, dois psiquiatras ingleses que lidavam com os soldados afastados do front na Segunda Guerra Mundial. Desde ali ele captou, né, que o cartel poderia ser, desde ali ele captou que havia um modo, né, coletivo de lidar num ambiente onde a falência dos ideais, a falência do pai, a falência de alguma ideia universal que pudesse dar conta da tarefa que tinha que ser cumprida por aqueles soldados, né, que havia uma possibilidade coletivamente de dar conta de lidar com isso, sem precisar nem abandonar aqueles sujeitos, né, nem reinstituir forçadamente o lugar dessa enfim, função ideal, né? Então, desde muito cedo, há uma intuição de Lacan sobre isso, né, que, como eu disse, está lindamente registrada nesse texto, A Psiquiatria Inglesa e a Guerra. Mas 20 anos depois apenas, né, da escrita desse texto, é que o cartel, de fato, toma corpo como um instrumento institucional, né? Então, naquele momento, o que o Lacan buscava combater, certamente, era o que ele enxergava como desvios, né, da formação analítica na IPA, né, e que ele, obviamente, não gostaria que se repetissem na escola que ele estava em vias de criar, né.
Então, o que ele buscava combater era uma espécie de fetichização da hierarquia, do que ele chamou de um carisma improdutivo, do silêncio das sumidades, que eram as figuras de destaque naquele ambiente, que justamente, quanto mais silenciosas ficavam, mais pareciam conter, né, o segredo da psicanálise, mais geniais elas pareciam ser, né? Essas figuras, né, com quem Lacan convivia na IPA, ele chamou, ironicamente, né, de suficiências, né? Isso está num outro texto também fantástico, chamado A Situação da Psicanálise em 1956. Ele descreve assim as suficiências. A suficiência em si encontra-se para além de qualquer comprovação. Não tem que bastar para nada, porque já basta a si mesmo, né? Então essa era uma das grandes, né, funções que o cartel teve ali. Por um lado, ele é um dispositivo que busca dar conta de uma falência ou de uma fragilização que já estava em marcha, que a gente costuma chamar de falência do pai, não é? Então é alguma coisa que busca lidar com os resíduos, digamos assim, dessa queda ou dessa falência. Estaria numa espécie de momento posterior, né, ao movimento histórico, social. Mas, por outro, né, ele não está apenas atrás, né, desse fato. O cartel também tem uma função que é de, lançando ao futuro, evitar que se reaja a essa falência através, justamente, como ele disse, da fetichização da hierarquia, através da tentativa de reinstauração, né, dessa função, que geralmente ocorre, né, através do apelo a figuras imaginárias do pai, digamos assim, né, que me parece que isso que ele chamou de suficiência descreveria muito bem. Então, acho que é assim que eu gostaria de, nesse momento, rapidamente, né, responder a essas desafiadoras questões aí que vieram da Bahia, tá? Eu desejo a vocês uma excelente jornada e espero ter notícias dela em breve, tá bom? Um grande abraço a todos.